Para você ter uma ideia, o problema de alcoolismo na Rússia é tão severo que cerveja é considerado soft drink, tipo refrigerante. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A vodka é tão central na cultura russa quanto a cachaça aqui no Brasil, e o uísque na Inglaterra e outras bebidas fortes em outros lugares do mundo. E por motivos muito similares. Se trata de uma droga pesada que pode até ser incapacitante, porém, é boa de ser consumida, barata, fácil de encontrar em toda a Rússia. As três grandes diferenças entre a cachaça brasileira e a vodka russa são, primeiro, o material e o modo de produção. A cachaça é feita de cana-de-açúcar, enquanto a vodka de trigo, em sua maior parte com a inclusão de centeio ou cevada, dependendo da região. Enquanto a cachaça e o uísque retêm algum gosto dos materiais originais ou do envelhecimento, a vodka é produzida com álcool puro, etanol 96%. O álcool é filtrado várias vezes para garantir que não há nenhum cheiro ou gosto. Isso é misturado com água destilada, também sem cheiro e gosto, filtrada com carvão, até o resultado final, que tem entre 40% e 70% de teor alcoólico. Em algumas destilarias, algumas marcas, ao final são incluídos aromatizantes muito leves. A vodka tem que ter gosto de nada, álcool com água. Quanto mais pura ela é reconhecida, quanto mais for só isso, álcool e água. Segundo, a vodka é muito mais antiga. Os primeiros registros de uma bebida com este nome e composição são do século VIII d.C. Mesmo antes de existir a Rússia, já existia a vodka na região. Mas essas duas primeiras diferenças, se você parar para pensar, nem são realmente significativas. Todos os lugares do mundo desenvolveram suas bebidas destiladas tão logo a tecnologia existia para fazer isso, e usando sempre o material mais abundante da região. A terceira diferença que importa é que mostra por que a vodka é um problema extremamente sério na Rússia, enquanto a cachaça é um problema também aqui no Brasil, lógico, mas não tão grande. É o incentivo estatal. Durante boa parte da história da Rússia, o governo monopolizou a produção da vodka no país e essa era a grande fonte de receita do Império Russo. Quem iniciou isso foi Ivan o Terrível, o imperador que unificou boa parte do que hoje conhecemos como Rússia. Ele não gostava do fato de que a vodka tornava seus soldados menos eficientes, culpava a vodka por boa parte dos problemas na Rússia, mas percebeu sua vantagem estratégica. A vodka deixava a população em geral mais dócil, mais fácil de ser controlada. Os trabalhadores braçais, muitos em regime de servidão, tendiam a se rebelar com constância se não houvesse vodka. Havendo vodka, por mais miserável e dura que fosse a vida do trabalhador, ele chegava em casa no final do dia e derramava suas mágoas com uma garrafa de vodka e tudo ficava bem. Ivan, então, em sua jornada para unificar uma enorme quantidade de culturas e povos que habitavam a região que hoje conhecemos como Rússia, usou vodka como estratégia de pacificação. Mais que isso, ele decretou que o Estado iria encampar toda a produção de vodka na Rússia para fornecê-la a preço subsidiado em locais recém-conquistados. Não apenas o governo ganhava com a venda da vodka na Rússia, como tinha agora uma arma fundamental para anexar novos povos e mantê-los mais dóceis, mais conformados com a anexação. No final das contas, durante todo o Império Russo, sempre foi uma grande máfia de distribuição de álcool. E sim, isso é tão lucrativo que é capaz de sustentar uma máfia enorme, pergunta para Al Capone. Durante o Império Russo, até a Revolução de 1917, a vodka era um monopólio estatal. É proibido qualquer pessoa fabricar ou vender vodka, com exceção do governo russo. Lógico, poderiam haver pequenos alambiques artesanais, mas o governo tinha uma escala de produção tão grande que praticamente impossibilitava concorrentes de peso no mercado. Além, lógico, de usar a força contra qualquer um que ousasse tentar quebrar o monopólio estatal na produção da vodka. Quando aconteceu a Revolução Comunista de 1917, Lenin tentou mudar as coisas. Ele não queria mais a vodka como uma ferramenta de uso contínuo no povo russo. Lógico, as empresas de vodka continuaram estatizadas, os lucros da vodka continuaram a sustentar o Estado russo,
mas Lenin chegou a fazer inclusive campanhas contra a bebida, justamente porque via a vodka como algo que tornava os soldados e líderes soviéticos menos eficazes. Mas quando Stalin tomou o poder, ele retomou exatamente o mesmo esquema que havia no Império, ou seja, o uso da vodka como elemento pacificador. E isso durou até quase o final da União Soviética. No finalzinho, com Gorbachev, já na época da Perestroika e da Glasnost, nos anos 1980, ele iniciou uma campanha contra a vodka e chegou mesmo a proibir a vodka durante determinado tempo, porque entendia que isso era ruim para o povo russo, era uma das causas da ineficiência no trabalho do trabalhador russo. Pouco depois disso, a União Soviética desmanchou no ar. Certamente não desmanchou por causa da vodka apenas, mas ninguém duvida que a vodka teve alguma influência nisso. O povo russo só consegue ser controlado docilmente se estiver embriagado com vodka, senão o governo cai. Depois da dissolução, pela primeira vez, a produção de vodka na Rússia saiu das mãos do Estado, mas foi para as mãos dos oligarcas amigos do Yeltsin. De qualquer forma, o fim da União Soviética gerou um trauma psicológico para muitos russos, uma certa crise de identidade. Não apenas estavam sofrendo enormes dificuldades econômicas, como tinham que se acostumar à ideia que não eram mais uma superpotência, de repente tornaram-se um país pobre em desenvolvimento no mundo. Isso fez com que o consumo de vodka subisse ainda mais. Já era alto antes, mas aumentou ainda mais. O próprio Yeltsin era conhecido por ser um amante da vodka. Não existe melhor remédio para a fome, para angústia, para insegurança, para falta de dinheiro, do que uma pinga, ou, no caso, uma vodka. O fato é que hoje a Rússia é campeã disparada no consumo de álcool per capita no mundo, muito longe do segundo lugar. Russos começam a beber cedo e bebem quantidades industriais de vodka ao longo da vida. Putin foi outro que tentou diminuir o consumo de vodka entre os russos, estimulando a cerveja. Foram criados vários festivais tipo Oktoberfest em várias cidades russas exatamente com esse objetivo. E houve algum sucesso, muitos russos passaram a consumir também a cerveja, mas não necessariamente isso diminuiu o consumo de vodka, exatamente porque muitos russos veem a cerveja como um soft drink. Faz sentido para quem está acostumado a beber vodka com 70 graus de teor alcoólico, praticamente a mesma graduação alcoólica que o álcool para limpeza aqui no Brasil, cerveja com 5 graus nem faz cócegas. Certamente é o mesmo que refrigerante. O problema se tornou crônico porque as próprias pessoas recorrem a ele em períodos de opressão estatal forte. E culturalmente, os jovens russos já começam a beber muito cedo. Isso se reflete em problemas que não são diferentes do pessoal aqui no Brasil com a cachaça, mas são muito mais prevalentes lá na Rússia. E sim, o álcool é uma droga, ninguém discute isso. Muitos dos problemas, por exemplo, da desastrada invasão da Ucrânia pelas forças russas, certamente têm como problema o alcoolismo, um fator que é identificado em muitas das invasões russas, porque a primeira coisa que os soldados russos fazem quando invadem uma cidade é pilhar o supermercado da cidade em busca de vodka. Não há como avaliar o quanto a bebida atrapalha a Rússia nessa guerra, mas certamente atrapalha o povo russo em sua luta por liberdade. O álcool, sem dúvida alguma, é uma ferramenta de dominação usada por governos de todos os tipos. É conhecido o caso, por exemplo, da introdução do ópio na China pelo governo inglês, o que garantiu o domínio de grandes partes do Império Chinês por muito tempo. E, lógico, mergulhou o povo chinês em uma decadência que durou décadas e ainda deixa marcas hoje. O próprio governo brasileiro introduziu álcool para os índios porque isso permitia um controle mais fácil destes. No final, o uso de drogas, qualquer tipo de droga, pode ser sim uma ferramenta poderosa para governos usarem para manterem a população dócil, para conformação social. Lógico, consumir álcool, drogas, café ou o que for é uma decisão pessoal. Eu, como libertário, defendo o direito de cada pessoa usar a droga que quiser, inclusive álcool, inclusive drogas piores, ou não usar nada. Desde que a pessoa não agrida outras pessoas, não invada a propriedade de outros, mesmo que a droga seja prejudicial à pessoa, é direito dela dispor da vida dela como ela achar melhor. Mas isso não quer dizer que eu ache algo positivo uma pessoa consumir qualquer tipo de droga, inclusive o álcool. No final, junto com a guerra da informação, as drogas sempre foram um mecanismo de submissão muito importante dos estados. Se você não quer ser facilmente conformado pelo governo, o ideal é evitar esse tipo de droga, ou pelo menos usar com moderação.
Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!